Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando bastante. Gente, para dar continuidade ao nosso curso, vamos trabalhar agora o tópico 4, né, do cronograma, que é a expressão escrita, que o primeiro desenvolvimento será aí a divisão silábica, certo? É a aula 6, parte 1. Simbora, meu povo! Tá aí, divisão silábica, né? Depois trabalharemos ortografia e acentuação, tá? De acordo com a reforma ortográfica vigente, tá? Já que vamos trabalhar sobre divisão silábica, aí você me pergunta, mas o que é uma divisão silábica? Tem gente que ainda tem dúvida, né? É muito simples, é fácil, é um conteúdo simples de trabalhar, mas às vezes tem algumas dúvidas que dá para sanar, né? Vamos lá? Então, a separação silábica, também chamada de divisão silábica, é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. O hífen é um tracinho assim, tá, gente? Ó, tá? Esse estilo aqui. Uma observação importante que vocês precisam lembrar sempre quando se refere à divisão silábica, tá? Que não existe sílaba sem vogal. Então, para que exista uma sílaba, é necessário que exista uma vogal, tá? Por ela ser a base da sílaba. Ou seja, a vogal é um elemento obrigatório, ok? Vamos lá. Como separar sílabas? Tem pessoas que ainda têm dificuldade. É um assunto simples, mas que às vezes traz algumas dúvidas. Então, vamos tentar sanar algumas agora, tá? Vogais idênticas. Nós temos aí, também temos o hiato e os dígrafos, né? RR, SS, SC, S, C cedilha, XC. Esses tópicos aqui, falado agora, eles ficam em sílabas diferentes ao separar, tá? Vamos lá para que vocês possam entender com a maior clareza. Exemplo de separação de sílabas de palavras com vogais idênticas, que é esse aqui, ó, primeiro idêntica, tá? Tá aí, ó, idêntica quer dizer o E e esse aqui, ó, cafeeira. Então, quer dizer que quando tem sílabas idênticas, uma vai ficar em uma sílaba e a outra fará parte de outra sílaba, tá? Do mesmo jeito vai acontecer aqui com friíssimo, álcool, ó, cooperante, tá vendo? Os dois O se separaram aqui, ó, através do hífen. Empreendedor também e voo. Observe que quando tem sílaba ou vogais idênticas, tá? Uma vai ficar em uma sílaba e a outra fará parte da outra, tá certo? Vamos adiante. Tá aqui a separação agora por hiatos, né? Dia, saúde, ruim. Observe que as sílabas, elas acontecem na sua separação, ó, de, a. Então, esse A aqui, gente, ele virou uma sílaba forte, tá? Saúde, ó, aqui, quando é uma vogal, mas ele se tornou uma sílaba a partir do momento que houve essa separação. Por isso é chamado de hiato, porque toda vez que temos duas sílabas juntinhas, ou duas vogais juntinhas, quando se separam, ela vira hiato, tá? Quando elas ficam juntinhas de tongo. Ao separar, vira hiato, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, ruim. Aí você diz, mas aqui não é só o I, não seria só o I, não. O I acompanhado aqui da consoante aqui, ele vai virar também uma sílaba, tá? Ruim, voar, fiel, ruim. Tá vendo o I aqui? Som forte, né? Virou uma sílaba aqui, tá? Ruim, na I é um hiato, tá, gente? Só lembrando, a questão do ditom é formado por duas vogais, né? O tritongo, três vogais, e o hiato, ele é formado por duas vogais, mas com dois sons, tá? Já o ditongo não, eles são formados por duas vogais, mas com um único som, ok? Então, vamos lá. Exemplo de separação de sílabas e palavras com dígrafo, ó. Esses dois Rzinho aqui, ele vai ter o som de apenas um, tá? Então, vai ficar apenas um som. E quando vai separar silabicamente, um dos R vai ficar em uma sílaba
e o outro R ficará na outra sílaba, tá? Do mesmo jeito acontece com S, tá aqui, ó, com SC, com SC cedilha e com XC, tá? Observe que cada um ficou em uma sílaba diferente, ok? Não pode errar isso aí, tá, gente? Ditongos, tritongos não se separam, certo? Qual que separa? O hiato. Mas ditongos e tritongos não se separam, ok? Temos aqui uns exemplos. Chapéu, ó, o ditongo aqui, os dois juntinhos. Aqui o A e o I, o O e o I. Animais, aqui ó, o A e o I. Papagaio, que é ditongo, mas aqui também tem um hiato, ó. O O se separou, portanto, hiato, tá? Tritongo, Uruguai, ó, o ai, o ei, aqui novamente, o ão, o ai e o ão, tá vendo? Veriguei, Uruguai, então aqui todos são tritongos. Ao separar silabicamente, tem que ter muito cuidado com essa regrinha aqui, tá bom? Vamos lá. Encontros consonantais perfeitos e os dígrafos CH, LH, NH, QU, GU não se separam, tá, gente? Quanto ao RR, SS, que são dígrafos que se separaram, nesse caso, não existe separação, tá bom? Vamos lá compreender melhor. Exemplos de separação de sílabas de palavras com encontros consonantais perfeitos. Tá aqui, ó. É quando fica as duas consoantes juntas, tá bom? No caso aqui, o B e o L, o P e o R, o T e o L, o V e o R, o B e o L, o B e o R, tá? Portanto, perfeitos. Nesse caso aqui, se refere à separação de sílabas com dígrafos, né? CH, LH, NH, QU, GU. Ou seja, quando vai separar a palavra-chave, o C e o H, eles vão ficar juntinhos. Aqui o LI, aqui o NH, QE. Na realidade, o QU, né? Q e o U, o Q também é o U, o G e o U, certo? Então, lembrar que esses dígrafos aqui não se separam, tá? Agora nós vamos para as regras, né? É importante, é simples também. Só tem um nome assim meio que mais complexo, né? Mas é fácil, tá? São regras de translineação das palavras. Olha que nome grande, não é isso, gente? Então, e quando é que ocorre? Ocorre quando uma palavra não cabe no final da linha e precisa ser dividida, continuando na linha seguinte. Essa divisão deve se respeitar a divisão silábica. Ou seja, quando escrevemos, né, em uma página, chegamos ali no limite, ou seja, na margem, e vamos separar silabicamente, tem que ter muito cuidado para não fazer essa separação de forma incorreta, incoerente, tá certo? Vamos lá, adiante. As palavras, né? Então, a palavra deve ser dividida entre sílabas. Nunca se separa uma palavra fora da divisão silábica correta. Ou seja, vamos separar a palavra casa. Casa, olha como é que separa aqui. Uma consoante e uma vogal. Lembra que para que exista uma sílaba é necessário que tenha consoante e vogal? Pronto. Da mesma forma que o nome é escola. Agora, que forma está incorreta? Aqui as duas últimas. E tem gente que faz, viu? Tem estudante que faz, deixa o C e joga o asa lá na outra linha. Do mesmo jeito, a escola. Então, essas duas formas estão incorretas, tá ok? Então, vamos lá. 2. Não se separam vogal de vogal que formam ditongo. Já deixei bem claro que ditongo não se separa nem o tritongo, né? Por exemplo, feira. Duas vogais, um só som. Fei, ficou um único som, tá? Agora, feira, observe que tem duas vogais, mas ela, ao separar, ficou, no caso, duas vogais e dois sons, né? Tem o fe, o som do E e o som do I. Seria um hiato se tivesse correto, mas claro que a separação silábica também não está correta, tá, gente?
Então, vamos para aqui, esse detalhe, ó, de tom. Duas vogais, um só som. Coloca isso na mente. Que tem duas vogais, mas é um único som. Ok? 3. Não se separam dígrafos. Dígrafos representam um único som e não podem ser separados. Já falei lá atrás que CH, LH, NH, GU e QU, eles têm um único som, tá? Portanto, não se separa, ok? E nesse caso, por exemplo, guerra, é como o U, a gente não escuta o som, tá? É como se fosse só o G e o E, né? Mas tem esse U. Portanto, ele também não se separa, tá? Então, aqui tá alguns exemplos, banho, filho, chave, tudo corretinho. E fiz uma separação silábica aqui, ó, o N, deixando o N aqui na sílaba de trás, tá? Não pode ficar, porque aqui é um dígrafo, NH é dígrafo. Do mesmo jeito, filho, e aqui chave também, certo? Então, esses três estão separados, silabicamente incorreto, tá ok? Bora, minha gente. 4. Os encontros consonantais podem ou não ser separados. Depende do tipo de encontro. Consonantais perfeitos. A segunda consoante é L ou R, no caso. Elas não se separam, tá? Por exemplo, abraço, ó, o B e o R, isso aqui eu já expliquei lá atrás, mas novamente. O P e o L, tá tudo certinho, ó, separação silábica, elas estão tudo juntinho. As consoantes aqui, então, o encontro consonantal, perfeitinho, tudo certo. De forma incoerente, incorreta, abraço, porque o B se separou do R, ok? Consonantais imperfeitos podem ser separados, como apto e admirar. Então, veja bem, o P e o T, quando escreve, sem a separação, sem o hífen, fica um encontro consonantal. Mas ao separar, como ele não tem uma vogal aqui na frente dele, então ele vai se juntar ao que está atrás, ok? Do mesmo jeito, admirar. Por isso que ele ficou adi, admirar, porque para se ter uma sílaba, é necessário que ela esteja acompanhada de uma vogal, ok? Adiante. Não se separa uma letra isolada. Por exemplo, tem estudante que vai escrevendo, chega no final da linha, como é que é da escola, coloca aí hífen, aí bota o S do outro lado e coloca cola. Não existe, né, gente? Então, acontece às vezes com a letra A, com a letra E, então está incorreta, tá? 6. Não se separa prefixos e radicais de forma inadequada. A separação deve ser respeitar a estrutura silábica, não apenas o sentido da palavra. Por exemplo, a palavra reescrever. Tá vendo? Mas aqui já está a regra lá no início também, né? Os dois mas são palavras idênticas, são letrinhas idênticas, vamos dizer, ou vogais idênticas. Então, uma vai ficar em uma sílaba e outra vai ficar na outra, tá bom? 7. Não se separa a palavra com apenas uma sílaba. Palavras como monossílabos, né? Não deve ser dividida. A palavra sol, mar, não se separa porque é um monossílabo, tá? Tem apenas mono, é apenas uma sílaba, formada por apenas uma sílaba. Nesse caso aqui, ó, o S separou aqui e o O aqui. Errado, tá? Do mesmo jeito o mar. É assim que se mantém. Não existe separação silábica dessas palavras monossílabas, tá ok? 8º, uso do hífen na transliteração. Então, quando a palavra é dividida no final da linha, utiliza-se o hífen. Exemplo, supondo que aqui, eu deixei aqui, né? Que nós estamos no final da margem. No caso, na nossa margenzinha direita, né? Aí o estudante foi lá e colocou, é do... Aí não deu na linha toda aqui, né? Esse não, cação, tem que ir para o outro lado, mas a separação silábica tem que ser desse jeito aqui. Não pode colocar, como algumas pessoas colocam, D, aí coloca o tracinho aqui e o U traz para cá. Não pode, tá? Porque tem que existir sílaba, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, a sustentabilidade é essencial para o futuro. Aqui é como se fosse uma separação silábica no final da margem, tá, pessoal? Acho que tá claro aí. Tem dificuldade não, né? É simples. Vamos lá agora para nossas regras, né? De translineação com palavras com hífen, né?
Quando uma palavra já tem hífen, como pré-história, e ela precisa ser quebrada no fim da linha, acontece o seguinte, porque ela já tem esse hífen aqui, aí não deu para colocar como um todo, né? Então, o hífen deve aparecer no final da primeira linha e também iniciar a linha seguinte. Isso é uma regra do novo acordo ortográfico, que é o que está pedindo o edital. Por que repetir o hífen? Porque o hífen faz parte da palavra. Ao mudar de linha, ele não pode sumir, nem ficar confuso para quem lê. Ok, gente? Tá aí um exemplo. Ó, pré. Aí essa barrinha é apenas para dizer assim que chega ao final da linha, tá? Aí colocou o pré até esse tracinho aqui, no outro, ao iniciar, na outra linha, tem que colocar também um hífenzinho e colocar o nome história. O hífen aparece no final da primeira linha e no início da seguinte linha, tá? A forma correta é pré-história, né? É como se escreve. Mas se precisar separar silabicamente, já fica essa dica, ok? Tá aí, quando se separa vogais idênticas, só um resumo, né, aqui. Álcool, tá aí. Caatinga. Temos aí arroz, que é pássaro, que é dígrafo, né? Descida também é dígrafo. Desça. Exceção, todos são dígrafos, né? E exemplo de ato que se separa, baú, saída, tá? Não veio aqui um exemplo, mais exemplos, porque já foi colocado bastante lá anteriormente, né? Quando não se separa também aqui, né? Ditongo, coloquei mais alguns exemplos, né? Aqui nesse caso é quando separa as vogais, né? Nesse caso é quando não se separa. Ditongo, ficou aqui juntinho, ó. Tritongo. Aqui, ó, encontro consonantal perfeito, não se separa. E dígrafo, que já foi trabalhado, né? Também não se separa. Então, eu trouxe essa informação para vocês fazendo um resumo. Quais são as palavras que se separam, as sílabas, né? E quais são as sílabas que não se separam a partir de tom, tritongo, encontro consonantal perfeito, imperfeito, né? Quem separa, quem não separa, certo? Tem que ter muito cuidado nesses detalhes. E tem que ter também um bom domínio de ditongo, tritongo, hiato. É interessante voltar, se tem dificuldade, trabalhar, estudar um pouquinho mais sobre esses conteúdos para se aprimorar e se tornar mais fácil o conteúdo, tá? Tá aí a classificação das palavras, conforme o número de sílaba. Nós temos monossílabos, que possui apenas uma sílaba, como boi, rei, certo? O mar, como eu já tinha colocado lá, né? O sol. Dissílaba, possui duas sílabas, como praia, praia, arroz. Ah, Pró, mas eu tenho dificuldade de entender quando é que tem uma, duas sílabas. Ao passo que você vai falando, abrindo a boca, ela vai se dividindo as palavras, tá? Agora tem que falar de forma correta também, né? Por exemplo, quando eu digo bravo, bravo, você bate a palma assim que você consegue saber que é antissílaba, tá? Quando é trissílaba, por exemplo, caneta. Na abertura da boca você consegue chegar lá, saber que é uma trissílaba, porque tem três sílabas, tá? Nesse caso aqui, o pinheiro, moeda, ó, moeda, tá? Sabendo que aqui é um hiato, né? Separou porque é hiato também, né? Polissílaba, possui 4 sílabas ou mais, como biblioteca, substância, olha aqui, ó, tá? Substância. Então, e esse B e esse S? Você tá vendo que não tem vogal. Então, quando não tem vogal, vai ficar na sílaba de trás, tá? E não acompanha da frente. Tem que ter atenção a todas essas regrinhas. Tá aí. E para finalizar, como sempre, eu deixo essa frase, né? Que estudar para o concurso na educação é preparar-se para transformar vidas. E tem que começar pela sua. Você só vai conseguir transformar a vida do seu estudante se você conseguir passar nesse concurso e fazer parte desse processo. Então, boa sorte e vamos
nos preparar para a próxima aula, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.